A Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia comemora no próximo mês de junho 88 anos de existência. Para nos ajudar a conhecer melhor esta tão nobre instituição gaiense, falamos com o seu provedor, Artur Almeida Leite. Boa tarde, obrigada por nos receber nesta tão nobre Casa de Vila Nova de Gaia. Começava por lhe perguntar, Sr. Professor, quem é Artur Almeida Leite? 69 anos, com um percurso genericamente vivido na atividade seguradora, embora entrecortado durante um período, porque eu já fiz parte da mesa administrativa da Misericórdia de Gaia em 1976, no triênio 76, 77, 78. Toda a minha vida ligada, portanto, aos seguros, como há bocadinho dizia, mas sempre com este conceito de que realmente a misericórdia a mim diz-me muito. E hoje, com esta possibilidade que eu consegui, guiado, é verdade, por uma presença mais recente desde 2009, enfim, achei que era a altura de estar ainda mais envolvido do que aquilo que tenho estado junto da Misericórdia de Vila Nova de Gaia. E é em 2015 que, aliás, em dezembro de 2014, exatamente, que assume o cargo de provedor da Santa Casa da Misericórdia. As eleições foram efetuadas realmente em novembro de 2014 e tomamos posse em 2015. Curiosamente, após uma alteração à legislação que fez com que os mandatos passassem de 3 para 4 anos. Hoje, o mandato é de 4 anos e, e nós só podemos repetir o máximo de 3 mandatos consecutivos. Sr. Professor, qual é o maior desafio com que se deparou ou se depara até esta altura? Esta casa é uma casa grande, é uma casa que tem mais de 300 colaboradores, é uma casa que tem um património realmente grande, é uma casa que, do ponto de vista da sua atividade económica ou financeira, representa mais de 8 milhões de euros por ano. O que significa que é preciso, acima de tudo, tratar o que é mais importante na nossa atividade, que é a solidariedade, a boa prática das obras de misericórdia, sejam elas corporais, sejam espirituais. E, portanto, os grandes desafios têm a ver com a capacidade que nós tínhamos de tratar e de acolher bem e da forma mais capaz tudo aquilo que são as pessoas que se aproximam da misericórdia, sejam os utentes crescidos, enfim. Já não quero utilizar a expressão da terceira idade, mas, enfim, os utentes crescidos e os utentes crianças. Portanto, nós temos também nesta área 3 tipos de crianças. As crianças que frequentam a nossa creche, que frequentam o nosso jardim de infância e dispomos ainda de uma casa de acolhimento, enfim, recentemente o nome deixou de ser centro de acolhimento, passou a ser casa de acolhimento, onde nós acolhemos realmente 15 crianças que, numa parceria entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Solidariedade Social, nós acabamos por, enfim, ajudar a crescer e a preparar e acolhemos as tais crianças para um dia virem, enfim, a ser encaminhadas para uma melhor situação do que era aquela situação de risco. Mas são crianças que são, por exemplo, retiradas aos pais? Exatamente. São crianças que são retiradas aos pais, seja a ambos os pais, seja a um dos pais, normalmente porque o Tribunal reconhece, o Tribunal e a Segurança Social reconhecem que será muito prejudicial que essas crianças permaneçam no seio da família, enfim, pelas mais variadas razões, não é? Mas é possível, por exemplo, que estando estas crianças institucionalizadas com a Santa Casa da Misericórdia de Gaia, é possível que elas sejam adotadas, por exemplo? Estão na mesma disponíveis para... É possível, já aconteceu na Santa Casa da Misericórdia de Gaia, com resultados que se saiba até hoje, enfim,
interessantes, até porque estou a recordar-me que ainda há algum tempo, aqui há uns meses, apareceu uma dessas crianças que entendeu vir visitar a Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, no sentido de, eventualmente, sei lá, quase agradecer o bom encaminhamento que nós lhe tínhamos proporcionado, não é? Isto foi há uns meses que aconteceu. É confortante. É muito interessante, é muito interessante. É realmente aquilo que faz com que nós, que, enfim, somos voluntários e que passamos aqui, e eu, concretamente, passo aqui muito do meu tempo, eu passo praticamente todo o dia na Misericórdia, saia daqui com vontade de voltar no dia seguinte. E são estes exemplos que nos permitem perceber isto. Sem dúvida. Sr. Professor, de que forma que chegam os pedidos de ajuda? Nós temos vários pedidos de ajuda. Eu deixarei um bocadinho de lado as crianças, porque as crianças têm um percurso que tem uma qualquer mãe, os pais, quando têm que matricular os seus filhos. Hoje as crianças nascem e é preciso que alguém se ocupe delas. Portanto, é um processo normal de aproximação da instituição, de inscrição, e a coisa passa por aí. No que diz respeito aos utentes séniores, nós prestamos serviço em lar, numa sigla que se chama ERPI, que são as estruturas residenciais para pessoas idosas. Temos centros de dia e temos serviço de apoio ao domicílio, serviço de apoio domiciliário. As pessoas aproximam-se da Misericórdia, de acordo com as suas necessidades, ou indo diretamente aos lares, ou passando aqui na sede, onde nos encontramos. E é a partir daí que fazem o seu processo de inscrição. Posso dizer-lhe que em 31 de dezembro nós tínhamos inscritas mais de 600 pessoas para estas estruturas residenciais. Em lista de espera. Em lista de espera, obviamente. Até porque, no que diz respeito às admissões, nós admitimos ao longo do ano nos 3 lares sociais, e nós chamamos lares sociais àqueles que são subsidiados pela Segurança Social, uma vez que temos um quarto lar que é completamente privado. Estas entidades, estes 3 locais, acabam por receber realmente um pedido muito grande. Nesses 3 locais, nós admitimos ao longo do 2016 42 ou 43 pessoas. Tem vindo a crescer, Sr. Professor, o número de pessoas a procurar apoio para os mais velhos? Sim e não. Vamos ver se eu me consigo explicar. Sim, porque de facto as pessoas realmente vivem bastante mais tempo e quando chegam a procurar os nossos lares, acabam por vir mais tarde e acabam por vir com uma idade que muitas vezes não lhes permite entrar como se entrava aqui há 40 ou 50 anos, que as pessoas reformavam-se, não viviam muito mais tempo e aos 65 anos as pessoas vinham. Hoje, a grande maioria das pessoas que entra tem sempre 75, 80 e 80 e mais anos. Quando eu digo sim, é por esta razão. Quando eu digo não, é que não temos a clara noção de que as pessoas precisam e dirigem-se a nós, mas acima de tudo o que sabemos é que as pessoas muitas vezes retardam o mais possível o acesso a um lar. E não é só porque as pessoas são mais ativas hoje, até mais tarde? São muito mais ativas até muito mais tarde, sem dúvida nenhuma. Quando aparecem, por exemplo, para centro de dia ou para o apoio domiciliário, quando aparecem pessoas enfim, à volta dos 70 anos, 72, 73, 74 anos, realmente é uma coisa fantástica, porque normalmente, realmente as pessoas que nos procuram são de muito mais idade. Sr. Professor, quando foi empossado, contava que esta tarefa fosse assim, como a encontrou, ou foi surpreendido de alguma forma? Fui apenas surpreendido em parte. Eu lembro que fazia já parte, como vice-provedor, das 2 mesas administrativas anteriores.
e, portanto, era a pessoa realmente que mais de perto assessorava o provedor nesses 2 mandatos. E, portanto, muitas das coisas eu conhecia-as. No entanto, quando, de facto, comecei, como se costuma dizer, a mexer nas coisas com mais profundidade, realmente percebi que, apesar de tudo, havia um conjunto de coisas que eu não me tinha percebido muito bem pela importância que essas têm, por exemplo, quem faz a admissão das pessoas e quem sabe os valores que as pessoas, de acordo com a tabela da Segurança Social, uma tabela acordada entre a Segurança Social e todas as IPSS, quem fazia isso era o provedor, é o provedor que está no cargo. E eu realmente fiquei muito surpreendido ao perceber, por exemplo, que a média das pensões de reforma das pessoas é extraordinariamente baixa, o que significa que é sempre preciso ter algum cuidado, porque qualquer IPSS, e neste caso a Misericórdia de Gaia, visa a sustentabilidade. A sustentabilidade é uma procura que nós fazemos continuadamente e isso, infelizmente, nós, como eu já o tenho declarado, nós, Misericórdia, temos sempre esta obrigação que advém dos legados. Nós tratamos o melhor que podemos e sabemos as pessoas pobres, carenciadas, de preferência doentes. Nós hoje, na área da saúde, temos apenas uma farmácia, uma clínica de fisioterapia e, infelizmente, não podemos, enfim, o hospital, que é a propriedade da Misericórdia, foi alugado, ou encontra-se alugado ao Serviço Nacional de Saúde, enfim, ao Ministério da Saúde, e, portanto, deixámos hoje de ter a importância que tínhamos. Mas, basicamente, os nossos legados, desde sempre foi assim, é para tratar os pobres, os carenciados e os doentes. Isto é aquilo para o qual nós existimos, de facto. Por aquilo que me tens estado a dizer, chego à conclusão que hoje as pessoas que procuram estas valências para séniores da Misericórdia de Gaia são cada vez mais velhas e com menores posses. Exatamente. Essa das menores posses é das maiores dificuldades com que nós encontramos. É raro acontecer, mas lembro-me que em 2016 tivemos 2 utentes que deixaram de frequentar as instalações em ERP, portanto, na estrutura residencial. Porquê? Estamos convencidos de que as parcas reformas que recebiam ajudavam a sustentar as famílias que, enfim, passaram a ocupar-se delas, ou por razões de desemprego, ou porque realmente, enfim, hoje é difícil viver. E, portanto, hoje as Misericórdias têm realmente uma grande dificuldade, porque as pensões continuam a ser muito baixas. A média de pensões dos utentes da Misericórdia, pouco, mas muito pouco, ultrapassa os 300 euros mensais. A maior parte dos casos não deve chegar sequer para a medicação que tomam mensalmente. Não, chega para a medicação, pelo menos aqueles de que nós temos conhecimento, enfim, porque nós, como temos uma farmácia social, temos genericamente esse conjunto de pessoas a quem fornecemos os medicamentos. Mas é verdade que sabemos que há gente que, enfim, há utentes que gastam 40, 50, 60, 70 e mais. E então, se no meio disto tiverem algumas doenças, enfim, um bocadinho mais de controle medicamentoso mais difícil, sabemos realmente que é complicado. É muito complicado. Sr. Professor, vou aproveitar a boleia, falou há instantes da farmácia social. Como é que ela funciona? É a farmácia da Misericórdia, não é? É a farmácia da Misericórdia que está situada em Vila d'Este. Em Vila de Andorinho. Exatamente, em Vila de Andorinho. E, portanto, onde nós dispomos. Nós fornecemos medicamentos, e não apenas medicamentos, mas o que hoje é uma farmácia moderna. Fizemos, inclusivamente, uma requalificação da farmácia recentemente, cuja inauguração decorreu no mês de fevereiro ainda, creio eu, de fevereiro,
E esse conjunto de medicamentos, ou essa atividade, desenrola-se perante os nossos utentes, mas perante o público em geral. O público em geral que, enfim, numa área muito populosa, como é a área de Vila d'Este, realmente temos ali, enfim, algum suporte para lançar, como eu costumo dizer, para lançar na nossa atividade social. Ou seja, é uma farmácia, produz resultados, enfim, resultados positivos, não muitos, mas enfim, produz resultados positivos, e é com esses resultados positivos que nós ajudamos, a par do património, que é o grande suporte da Misericórdia de Gaia, é o património que, enfim, exercemos a nossa atividade social. E como é que são sinalizadas essas famílias que precisam de apoio em termos de fármacos? As pessoas que estão dentro dos nossos estabelecimentos fazem as suas requisições, nós temos serviço de médico e serviço de enfermagem. E, portanto, são estas duas entidades que, enfim, especialmente os médicos, que são quem tem legitimidade para o fazer, mas, portanto, são os médicos que fazem o receituário para ser atendido. E, naturalmente, isso é encaminhado para a Misericórdia, e a Misericórdia trata estes clientes, enfim, da forma como deve tratar, não é? É uma venda ao público em geral. Exatamente. No que diz respeito à clientela local, a clientela local temos, de facto, é um serviço de venda ao público absolutamente normal, como em qualquer farmácia que a senhora encontre aqui. Exato, mas imagino, por exemplo, que eu conheço alguém que passa por dificuldades e precisaria de apoio para comprar a sua medicação que toma, por exemplo, para uma doença crónica. Há alguma forma, por exemplo, da Misericórdia ajudar essas pessoas que não estejam na sua... A Misericórdia disponibiliza, através de um serviço que provém de um acordo atípico com a Segurança Social, disponibiliza uma verba para, enfim, atender os mais carenciados. Tanto faz isso em produtos, em medicamentos, como faz isso também para os bebés. Nós temos um programa que se chama o programa Os Primeiros Passos, onde nós, a bebés até 1 ano, nós fornecemos, enfim, alguma medicação, mas acima de tudo, fraldas, papas, roupas. Foi um lançamento que fizemos de um programa que já existia, mas enfim, com um impacto muitíssimo maior. Portanto, a essas crianças, até 1 ano, de famílias carenciadas, nós todos os anos acabamos por dispor de entre 15 e 20 mil euros. Em anos anteriores as coisas ficavam abaixo dos 10 mil. Este ano, com este aproximar de algumas instituições, nós realmente conseguimos aumentar claramente este pecúlio e, portanto, podemos ser, eu diria, mais generosos naquilo que é a oferta, e mesmo assim, infelizmente, não tratamos todas as famílias, todos os bebés de famílias carenciadas que nos chegam, nomeadamente aqui do nosso hospital e, enfim, do serviço de pediatria aqui ao lado, não é? Sr. Provedor, muito se ouve falar da Santa Casa da Misericórdia, concretamente também da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, mas julgo que muitas vezes as pessoas não sabem quais são as áreas de atuação da própria Santa Casa da Misericórdia. É difícil comunicar para fora? Infelizmente, a nossa capacidade de comunicação faz-se hoje pelos meios que conhece, ou seja, utilizamos a nossa página, utilizamos as comunicações com os irmãos, de vez em quando, e quando isso se justifica, chamamos os irmãos, chamamos a Irmandade para participar não só nas nossas atividades, mas, enfim, naquilo que é normal, nas Assembleias Gerais. Difícil não é, eu reconheço que não é difícil.
O que precisamos, de facto, é de melhorar esta capacidade de comunicação. E é por isso, enfim, deixe-me dizer-lhe, e é por isso que eu, enfim, manifesto todo o interesse aqui em transmitir para o exterior, enfim, nem que seja através desta via. Hoje, o provedor da Misericórdia de Gaia é uma entidade que é mais ou menos reconhecida, enfim, nos meios, até nos próprios meios da comunicação, e, portanto, estamos a fazer um esforço para chegar o mais possível a todos os irmãos, ou, enfim, à população em geral, demonstrando os serviços realmente que temos. Quantos irmãos tem esta Misericórdia? Nós temos um pouco mais de 1.200 irmãos. No entanto, recentemente, com a alteração do compromisso, e a alteração, o compromisso pode-lhe chamar os estatutos da Misericórdia, o compromisso que foi em consequência da tal alteração legislativa que há bocadinho eu lhe falava, que saiu ao abrigo do qual eu, em vez de ter um mandato de 3 anos, tenho de 4, esse compromisso foi alterado para adaptar a essa legislação. O que é que isto implica? Implica que nós, hoje, temos que solicitar aos irmãos o cumprimento, enfim, daquilo que é, basicamente, as suas obrigações perante nós, que é o pagamento da cota, não é? Nem sempre as coisas têm corrido da melhor maneira e nós estamos, todos os anos, por exemplo, temos que aprovar a cota ao abrigo do compromisso, o que já fizemos para o ano 2017, e, infelizmente, o compromisso obriga-nos, de alguma forma, a que as pessoas devem pagar a sua cota, porque se não pagarem, devem ser informadas de que podem perder a qualidade de irmãos, que é algo que, enfim, a nós muito nos custa, porque a pujança de uma Santa Casa vê-se também pelo número de irmãos, nomeadamente os irmãos que comparecem com regularidade àquilo que são as iniciativas da Misericórdia e aos chamamentos que a Misericórdia faz. É uma cota anual, Sr. É uma cota anual de valor. 20 euros. Nada de muito significativo, não é? Não é significativo, mas se imaginar que as Misericórdias vivem muito de muitas pessoas que, enfim, nasceram, eu já não digo bem no princípio do século passado, mas nos anos 40, 50, 30, ainda há muitos a viver, que são irmãos mais ou menos com esta idade. Para quem tem reformas de 250, 300 e 350 euros, é claro que no mês em que tem que pagar a cota, lá se vão 6 ou 7% da sua pensão. Não é nada de significativo, mas... É difícil atrair os jovens a estas causas? Os jovens, não é muito fácil, mas os jovens atraem-se pela via do voluntariado. E a via do voluntariado realmente aparecem alguns jovens, não tanto aqueles jovens que estão a sair das universidades, que estão à procura do emprego. Porquê? Porque verdadeiramente é muito mais interessante, se calhar, ser voluntário em algumas outras atividades do que propriamente num sítio onde é preciso dar de comer, sei lá, e acompanhar e olhar para quem tem carências de toda a natureza, desde demências a pessoas que têm já uma grande dificuldade do ponto de vista físico para poderem, sei lá, por exemplo, deglutir. E isso não é fácil, portanto, atrair os jovens. Aparecem pessoas realmente já assim 40, 50, 60 anos, mais maduras. E aparecem outras que são aquelas que, após a sua reforma, têm também tendência a ocupar o seu tempo neste tipo de atividades. Mas deixe-me, de qualquer forma, fazer-lhe uma nota, porque numa das parcerias mais interessantes que nós temos, que é uma parceria com a Câmara de Gaia, nós dispomos de um conjunto de pessoas, a chamada Academia Sénior de Gaia,
onde temos mais de 550 elementos inscritos, onde se pratica natação, desporto sénior. Eu ainda há dias estive numa realização no fim de semana passado, num dos muitos pavilhões que a Câmara disponibiliza para isto, ensinamentos de informática, ensinamentos de história da arte, informática, enfim. Portanto, é realmente um projeto muitíssimo interessante e onde, por vezes, conseguimos captar algumas pessoas para a área do voluntariado. O que precisam de fazer os idosos que estejam interessados em fazer parte dessa Academia Sénior? Olha, hoje também há um conceito que nós não podemos deixar de ter em atenção. É o conceito dos avós. É muito jovem, portanto, talvez não se aperceba, mas hoje os avós são os segundos pais e muitas vezes intervêm tantas ou mais, já não digo mais, mas tantas vezes quanto os pais. O que, por vezes, retira tempo a quem se queira dedicar a este tipo de atividade. Porquê? Porque é preciso ir buscar os netos, é preciso levá-los às atividades, enfim, há aqui um conjunto grande. A agenda dos avós fica condicionada pela dos netos. E os avós acabam muitas vezes, embora nós tenhamos os tais cerca de 550 pessoas inscritas na Academia Sénior, a verdade é que não conseguimos realmente atrair tantos avós que têm muito do seu tempo tomado com as atividades ligadas à família. Sr. Provedor, qual é a melhor recompensa que pode ter um provedor da Santa Casa da Misericórdia de Gaia? Acautelada aquilo que é a capacidade de nós respeitarmos estes beneméritos. Estamos num sítio onde estão aqui fotografias, desde o fundador da própria Misericórdia aos maiores beneméritos da Misericórdia, que foram aqueles que legaram as instalações onde hoje funcionam os nossos lares sociais. Salvador Brandão, Almeida da Costa e Tavares Bastos. Este conjunto de beneméritos, o ideal realmente era que nós não só fôssemos capazes de preservar aquilo que foram os seus legados, como de os sermos capazes de melhorar ainda. E, portanto, e neste sentido, esta mesa administrativa muito tem feito no sentido de captar mais recursos de natureza económica ou financeira, portanto, recuperando um maior número de casas que seja possível, porque é desse rendimento que nós vivemos e recentemente nós decidimos, enfim, fazia já parte da nossa política da candidatura, que tudo faríamos para realmente melhorar a capacidade da nossa sustentabilidade. E, portanto, temos feito um conjunto de obras, continuamos a fazê-las, enfim, estas coisas... por favor, as maiores? Sim, posso falar que nós temos um investimento importante em Lisboa, em São Domingos de Benfica, é assim o nome da rua onde se encontra um prédio, que é um prédio muitíssimo interessante. Estamos a fazer também, fizemos parte, interrompemos, mas estamos a relançar, porque houve necessidade de obter um aproveitamento daquilo que eram os projetos na Câmara de Lisboa, numa zona chamada a Travessa das Parreiras. Estamos a reconstruir umas casas em Valadares e temos aqui na zona, enfim, da nossa freguesia de base, basicamente aqui em Mafamude, Vila do Paraíso agora, temos ali algumas casas, o bairro dos Contramestres, o prédio do Gaveto, enfim, e outro tipo de ações para as quais nós queremos realmente, temos necessidade de requalificar. Mas, infelizmente, embora se tenha dado algum passo nas duas mesas administrativas anteriores, de
encontrar e formar um gabinete técnico, a verdade é que esse gabinete técnico acabou por não produzir grande trabalho. E, portanto, muito daquilo que nós recebemos foi a vontade de fazer, mas coisas concretas, projetos concretos, realmente não havia. Temos, de facto, gasto bastante dinheiro nesta perspectiva da rentabilidade daquilo que é o nosso património. Professor, o maior desafio está em proporcionar um fim de vida melhor aos mais velhos ou em abrir portas e criar melhores condições para os mais novos? A Misericórdia de Gaia está muito atento a uma coisa que se chama empreendedorismo e inovação. Aliás, no decurso do ano de 2016, nós admitimos uma pessoa que tem por missão olhar para esta situação. O empreendedorismo aqui nesta casa significa empreender novas formas de ser úteis à sociedade, na área social, obviamente, mas também tentar encontrar, por exemplo, na área da formação, capacidade de ensinarmos. A Misericórdia de Gaia já teve no passado, já foi credenciada, já foi acreditada para fazer formação. Por razões que se esgotaram no tempo, perdeu-se essa ligação, prescindiu-se dela, enfim, não sei exatamente o que é que terá acontecido, mas estamos a fazer esse relançamento. Porquê? Porque queremos também, de facto, chegar a quem, em idade de poder desempenhar, de poder ter solução para os seus próprios problemas do desemprego, queremos realmente encontrar soluções para essas pessoas. Agora, é óbvio que nós não podemos dissociar que a nossa função é a função na área social. E esse é que é o nosso core business, como hoje facilmente se diz, e é, portanto, para aí que nós estamos a fazer todo o nosso esforço. Deixe-me já agora, se me permite, lembrar que nós temos algumas ambições. Algumas delas passam pela requalificação dos nossos equipamentos sociais, dos nossos lares, basicamente. São lares que provieram realmente destes deméritos, casas antigas, casas até não tanto do início do século passado, mas do final do século anterior, portanto, casas 1800, eu posso até citar-lhe que o nosso lar Almeida Costa fez o ano passado 100 anos, quando a Misericórdia o ano passado só tinha 87, não é? E, portanto, ou melhor, esta é uma daquelas situações onde realmente é absolutamente indispensável nós fazermos as requalificações. Estamos a procurar, através do programa Portugal 2020, ver se encontramos forma de subsidiação, mas, acima de tudo, acreditamos também numa outra forma de chegar à capacidade de obter recursos materiais importantes. A Misericórdia de Gaia, no meu mandato, e no mandato onde eu lancei à Câmara um desafio para que a Câmara nos resolvesse o problema do chamado loteamento da Quinta das Devesas, finalmente chegámos a um acordo com a Câmara no que diz respeito às cedências. Enfim, foi um processo que tem mais de 20 anos. Finalmente, nós, aqui há dias, fizemos a requisição do alvará de loteamento. Era muito importante para a Misericórdia de Gaia? É muito importante. Através desse alvará, nós, como lhe digo, fizemos as cedências de alguns espaços e, em contrapartida, obtivemos a cedência de áreas construtivas que nos permitem obter 84 mil metros quadrados de construção, da área construtiva. Já têm planos para essa área? Pois a nossa capacidade económica ou financeira para isso é pequena e provavelmente, enfim, é uma decisão que só poderemos começar a trabalhar
enfim, mal tínhamos o chamado documento, e o documento é esse alvará, mas provavelmente vamos tentar alienar, sempre sob a autorização da Assembleia Geral dos Irmãos da Misericórdia, da Irmandade, vamos provavelmente alienar para, com algum desse dinheiro, enfim, neste momento estamos a pedir avaliações daquilo que valem esses lotes de terreno para, enfim, obter recursos que nos permitam, de facto, fazer aquilo que é a requalificação de todos os nossos 4 lares. Essa é a sua grande bandeira até ao final do mandato? Esse vai ser um grandíssimo esforço, porque eu diria que esta é realmente a nossa joia da coroa, para além daquilo que é a nossa atividade, e a nossa atividade essa não tem preço, mas o que nós possamos vir a obter desta alienação, enfim, se autorizada pela Assembleia dos Irmãos, e eu estou convencido que sim, porque isto vai trazer uma grande sustentabilidade à misericórdia. Se conseguirmos realmente, enfim, alienar, eu já não digo todos ao mesmo tempo, porque isso provavelmente será impossível, mas já imaginou o que é realmente termos aqui 84 mil metros quadrados de área construtiva. Enfim, esses terrenos, esses lotes, valerão certamente algum dinheiro, para ser modesto. Sr. Provedor, para finalizar, estamos ainda há quase 2 anos do final do mandato, mas tem já em mente se pondera ou não uma recandidatura? É cedo ainda, mas eu vou responder-lhe. É cedo, mas eu sempre entendi que uma instituição como estas precisa de ter estabilidade. E a estabilidade não é vem um provedor por 3 anos, ou vem um provedor por 6, e depois segue-se outro provedor, a partir de agora, 4 em 4. Portanto, eu posso admitir, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isto, que, tendo em atenção aquilo que serão as nossas performances até hoje, que certamente nos iremos candidatar, eu e a minha equipa, a quem, aliás, eu não quero deixar de prestar, porque nós, sem dúvida nenhuma, nós revolucionamos a misericórdia no que diz respeito a um conjunto grande de conceitos. Nós mexemos praticamente em tudo, desde a segurança às medidas que urge, por exemplo, para rever os acordos de cooperação com a Segurança Social. Digamos, há aqui um conjunto de matérias e, para isso, não podemos deixar de obter também apoio, de um lado, da entidade que de alguma forma nos regula, que é a União das Misericórdias, que nos regula, enfim, que nos aconselha, que nos coordena, será melhor dizer assim, mas, acima de tudo, das entidades com quem nós temos ligações fortes. Por um lado, o Ministério da Segurança Social, da Solidariedade, mas, por outro lado, da própria Câmara Municipal, a quem esperamos que, enfim, se aproxime de nós. Enfim, não estou a dizer que ela que está afastada, atenção, das vezes em que temos procurado obter delas o conforto que muitas medidas são necessárias, enfim, temos tido respostas positivas. Nunca podemos dizer todas aquelas que queremos, não é? Porque, enfim, é sempre verdade que quem pede sempre mais, mas realmente estamos convencidos de que a Câmara pode ser aqui um enorme parceiro. Já o foi neste projeto do loteamento da Quinta das Devesas, porque só agora é que ele foi desbloqueado, enfim, em condições aceitáveis, e, portanto, vamos ver. O futuro a Deus pertence e, portanto, eu não quero, até porque uma eventual candidatura não depende de uma pessoa, depende de uma equipa. E eu estou muito satisfeito com a equipa que tenho e, portanto, se aquilo que eu penso coincidir com aquilo que pensa enfim, já não digo todos, mas, enfim, a maioria dos elementos da minha equipa, provavelmente voltaremos a candidatar-nos para levar esta obra que eu, enfim, sempre que olho para ela,
comove-me, porque realmente é uma coisa que me diz muito há mais de 40 anos. Que bonita declaração de amor. É mais de carinho, é mais de aproximação. Eu não me esqueço que... De amor à causa social? Não me esqueço disso. E eu tenho a certeza que tenho, até por personalidade, eu tenho este espírito, que é o espírito de servir o próximo. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas e, portanto, enquanto, enfim, a mente me o permitir, enfim, e a saúde também, eu não deixarei realmente de olhar para isto sempre com um grande carinho e uma grande paixão. Obrigada, Sr. Professor, pela mensagem bonita que aqui transmitiu e por nos ajudar a conhecer melhor esta tão nobre instituição que é a Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos, quando quiserem, basta abrir a porta. A porta está sempre aberta para quem se aproxima de nós. Muito obrigado, eu é que lhe agradeço.